Saudações cordiais, caros amigos e amigas, a toda a audiência deste canal Notícias do Ribeiro. O objetivo deste canal é trazer para você notícias de cunho jurídico, sobretudo o direito criminal, e também falar sobre empreendedorismo e atualidades. E o tema de hoje, além de ser uma notícia jurídica, também é uma atualidade e tem por título o STF e André do Rap. Esse é o tema, essa é a pauta, vem comigo, porque neste canal nós temos mais de 50 vídeos à sua disposição. Já tivemos mais de 100 mil visualizações. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe os seus comentários aqui abaixo. Vem comigo! Recentemente, publicamos um artigo no qual trouxemos a seguinte narrativa. O juiz de primeiro grau, ele converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em sede recursal, no Tribunal de Minas Gerais, foi mantida a prisão. E este caso subiu para o STJ. Em sede de STJ, a sustentação oral feita pela defesa foi ilegalidade no decreto de prisão preventiva, por não ter havido requerimento do Ministério Público nem representação policial, o que seria contrário ao artigo 311 do Código de Processo Penal, com a nova redação que foi dada pela lei do pacote anticrime. Na semana passada, iniciamos com a turma de ministros do STF que, por votação unânime, não conhecendo da impetração do habeas corpus, mas concedendo de ofício a ordem de habeas corpus para invalidar por ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante do paciente que fora preso em prisão preventiva. Ou seja, aqui nós temos que você precisa recorrer até o final, até o STF. Por quê? O juiz de primeiro grau contrariou a lei. O Tribunal Estadual manteve. O STJ manteve. E o STF teve uma posição contrária, dizendo que não pode o juiz de ofício converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, a menos que haja um pedido expresso do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, tá certo? Ou seja, é necessário que tenha um requerimento do Ministério Público ou de uma representação policial solicitando que assim o magistrado possa decretar esta prisão preventiva. Neste particular, precisamos então parabenizar o STF. Por quê? Porque o STF aplicou a lei. Numa altura dessa do vídeo, você já deve estar me perguntando, Ribeiro, mas o tema, a pauta, o título do vídeo é o STF e o André do Rap. Pois é nessa celeuma que se envolveu o STF. E aí, a semana, terminou com o STF se envolvendo em polêmicas. Trata-se de uma decisão monocrática que foi emanada pelo ministro Marco Aurélio, concedendo a liberdade em sede de habeas corpus ao André do Rap, um mega traficante, sendo que este já foi acusado e condenado por 2 vezes em segunda instância por outros crimes. Esse assunto, essa pauta monopolizou toda a mídia televisiva, radiofônica e de jornais impressos e também todas as redes sociais e também todos os jornais via web, ok? O X da questão é que foi aplicado a letra fria da lei. Olha só o que diz o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ele dispõe o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor de decisão revisar
a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Esse dispositivo, parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, também é uma inovação do pacote anticrime, e isto foi colocado pelo atual Congresso. O ministro Marco Aurélio, ele aplicou a lei, letra fria da lei. E por esta redação, a prisão preventiva segue sem prazo determinado. Contudo, impõe o dever da autoridade judiciária, de ofício, apreciar novamente a matéria no prazo de 90 dias. Não o fazendo, a prisão torna ilegal. Portanto, toda prisão ilegal deve ser, sim, relaxada. E neste sentido, é que o STF foi chamado a se manifestar, qual seja, se cabia ou não o cumprimento da letra fria da lei. E o ministro do STF acabou concedendo o habeas corpus para liberar o André do Rep. Ocorre que no dia seguinte, a Procuradoria-Geral da República, de igual forma, provocou o presidente do STF, Luiz Fux, questionando a decisão do ministro Marco Aurélio. E de imediato, o presidente do Supremo cassou a liminar de seu colega de tribunal, mandando prender novamente André do Rep. Mas a essa altura, ele já tinha fugido. Comenta-se que ele foi para o Paraguai ou outro país fronteiriço com o Brasil. O caso ganhou muita repercussão, como eu já disse. E uns disseram que a medida beneficia apenas um e prejudica milhões. É verdade. A droga química, ela mata muito mais pessoas do que uma bala que mata inocente. Outro comentário, agora dos próprios juízes do STF, é que está havendo uma autofagia. O que é isso? Porque o regimento interno diz, quando a decisão é monocrática, quem pode cassar, alterar essa decisão é apenas o pleno. E o ministro, presidente do STF, Luiz Fux, ele cassou a decisão do Marco Aurélio. E eles dois são iguais, ambos são ministros. Então, em tese, o presidente não poderia cassar, apenas o pleno. E aí, uns disseram que foi um desserviço, o meio político falou, foi um desserviço do Marco Aurélio para com a sociedade, pois levaram anos, a polícia levou anos para poder prender André do Rep. E de igual modo, a comunidade jurídica invocou a lei. Lutamos pela lei, somos escravos da lei e devemos seguir e ser obediente à lei. E é o que foi cumprido. Indagando se era letra morta, ao invés de cumprir o dispositivo legal que manda o juiz revisar a própria decisão. Se o juiz de primeiro grau não fez o seu papel, o Supremo Tribunal fez o seu papel, que é aplicar a lei. Então, se está errado, veja, o que é que está errado? O juiz de primeiro grau, porque este sim não fez a aplicação da lei. E eu não estou defendendo aqui a liberdade deste traficante, até porque eu não sou o advogado dele. O que eu estou falando é do regramento processual e que precisa ser cumprido, precisa ser obedecido. Senão, vamos instalar uma grande balbúrdia. Entendo que a reflexão que faltou foi, afinal, é para o acusado ficar provisoriamente, entenda-se, leia eternamente na medida provisória, numa decisão provisória, porque hoje temos diversos presos provisórios e que a justiça não julga, nem absolvendo e nem condenando. E isso é uma aberração.
Nós temos no nosso sistema carcerário quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Então, todas precisam de um julgamento justo. O judiciário precisa julgar. Em caso de condenação, cada um precisa cumprir a sua pena. Em caso de absolvição, precisam deixar o sistema carcerário, porque o sistema carcerário não recupera, não ressocializa ninguém. Toda prisão provisória deve ser revista a cada 90 dias. Esse é o comando da lei. Tomara que o STF, do jeito que entrou nesta polêmica, consiga sair, mostrando o seu tamanho, sua importância, seu compromisso com a democracia e que tomem a letra fria da lei como norte e não fazendo dela letra morte. Tenho dito. Meus caros, se você gostou, eu já te pedi, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, coloque aqui embaixo os seus comentários. Saudações cordiais.